Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas, nosso encontro diário com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de Ciências Humanas. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Neste primeiro bloco estão aqui comigo o professor de História, o professor Cledson Renato, e o professor de Geografia, Rodrigo Flávio. Sejam muito bem-vindos, professores. Obrigado. Muito obrigado. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Márcia Moura e o Heron Cordeiro, que está conosco nesse bloco. Então é isso. Antes da gente começar, eu quero lembrar que a dinâmica dos nossos encontros neste mês de janeiro está diferente. Como entramos no nosso último ciclo do ano letivo e já estamos nos preparando para o PET avaliativo, quem formulou as questões que vamos resolver agora foram os próprios professores. Afinal, eles já sabem as dúvidas mais comuns e principalmente os pontos que devem ser reforçados em cada conteúdo. E para isso, então, nós vamos começar relembrando os temas que foram assistidos hoje. Vamos começar com o professor Cledson. Tudo bem, professor Cledson? Tudo bem, tudo jóia. Então, conta pra gente quais foram os temas de história vistos hoje. Bem, nós tivemos 4 aulas de história hoje. A aula para o 6º ano, a gente falou do renascimento urbano na Europa medieval. O que favoreceu que a urbanidade, a comunidade que era ruralizada e distanciada na época do feudalismo, voltasse a se reunir em grandes centros urbanos. Tem a ver com a produção de alimentos, já vou dar um spoiler aqui para vocês. A produção de alimentos levou essa humanidade, a sociedade europeia, a criar novamente os centros urbanos. Para o 7º ano, nós falamos de escravizado e resistência. Nós temos que pensar que o fato das pessoas serem escravizadas aqui no Brasil não quer dizer que elas eram passivas, que não ofereciam resistência a este sistema. Ofereciam sim. Então, nós discutimos aqui várias formas de resistências desses seres humanos escravizados ao sistema de escravização que era imposto a eles. Para o 8º ano, falamos do imperialismo norte-americano na América Latina. Qual era a importância, qual era o interesse dos Estados Unidos em dominar os povos latino-americanos. Para o 9º ano, nós falamos do Brasil moderno, do Brasil pós-ditadura militar, especialmente dos anos 90 até os anos atuais nos nossos governos. Ótimo! Bom dia, professor Rodrigo. Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Tudo jóia. Então, conta pra gente quais foram os temas vistos hoje. Pois é, nós trabalhamos hoje com o ensino médio, trabalhamos 4 conteúdos, tá? Iniciamos com o 1º ano, falando sobre sustentabilidade socioambiental, uma temática bem atual, uma necessidade, né, principalmente das nossas atitudes individuais em relação ao meio ambiente, para assim a gente buscar o coletivo para essa conservação e preservação, tá? Tivemos com o 2º ano essa questão da globalização e o que interfere isso em relação às migrações mundiais, ou seja, como é que essa população, esse fluxo, essa dinâmica populacional está migrando ao longo do tempo, no espaço e principalmente aí em relação à globalização, o que isso interfere. E para o 3º ano nós tivemos 2 temas, globalização econômica e industrialização no Brasil. Ou seja, uma coisa aí que vai se conectando uma com outra, né? Porque quando a gente fala de globalização econômica, estamos falando aí de questões políticas, econômicas, geopolíticas, né? E a industrialização do Brasil, a gente comenta como foi esse processo, essa formação, como é que chegou essa indústria tardia, né, nesses países subdesenvolvidos, mas a gente trabalhando bem com a questão brasileira. Perfeito. Então, agora que já relembramos os temas das aulas, nós vamos passar para as perguntas. Vamos lá. 6º ano. Por que a produção agrícola da Europa medieval cresceu a partir do século XI? Vamos lá. A produção agrícola, a produção de alimentos na Europa medieval era muito escassa. Devido a vários sistemas, o sistema próprio de imposição dos senhores feudais, a baixa produtividade das terras. A partir do século
XI. Inovações científicas, sim, ciência, tecnologia. Tecnologia não só é algo moderno para a gente. A história da humanidade vem sempre com a evolução através da ciência, dos métodos inovadores para a produção e transformação da própria vida. A partir do século XI, essas novas técnicas de produção de alimentos, como um novo arado, que revolvia melhor a terra, como uma rotação trienal, ou seja, deixava uma terra sempre descansando para que ela aumentasse e mantivesse a sua produtividade, o uso de ferraduras nos cascos, atrelar os cavalos pelo peito e não pelo pescoço, são técnicas que favoreceram que a produção agrícola, a partir daquele século, crescesse, diminuindo a fome, diminuindo a mortandade por doenças, favorecendo até o crescimento urbano na Europa naquele momento. Certo. Primeiro ano. Qual a relação entre a Revolução Industrial e a questão ambiental, professor Rodrigo? Pois é, quando a gente fala de questões ambientais, né, a gente tem que pensar naquela questão do quê? Da preservação e conservação, né? Principalmente do meio que a gente vive. Quando a gente fala da Revolução Industrial, a gente fala do processo do boom industrial que aconteceu principalmente na Europa, iniciando, claro, com a Inglaterra aí como país que começou todo esse processo. E aí, qual que é a relação entre os dois? Porque naquele período, quando começou a Revolução Industrial, naquela época não se teve um consumo, uma preparação para consumir, fazer o crescimento industrial e, ao mesmo tempo, a questão da preservação do meio ambiente. Então, você vivia ali num período no qual você tinha bastante poluição, água, do ar, né, a questão sonora, a ocupação do espaço de forma desordenada. Então, quando você pensa na Revolução Industrial e a questão ambiental, é justamente essa forma do homem interagir com esse meio ambiente, de forma que ele vai fazer, né, a destruição de uma forma sem consciência, ou seja, vamos dizer, sem a preparação para isso, tá? E vai acontecer esses graves e sérios problemas que a gente enfrenta até hoje, na atualidade, entendeu? Então, é isso que a gente tem que pensar. Ou seja, como é que nós estamos consumindo, como é que nós estamos preservando o meio ambiente? Será que estamos mesmo tendo uma preparação? Será que estamos buscando a melhor forma de consumir sem destruir? Então, é isso que fica esse debate, essa questão sobre esses dois lados, né? Do consumo, produção industrial e meio ambiente. Certo. Sexto ano. Qual o posicionamento da Igreja Católica em relação ao ressurgimento do comércio e do lucro na Europa medieval, professor? Olha essa pergunta interessante, né? Porque a gente deve pensar sempre, a Igreja sempre apoiou o renascimento comercial. Na Europa medieval, quando o comércio está ressurgindo, você tem que pensar que quem está produzindo algo para vender quer tirar lucro, quer tirar algo que vai aumentar a sua fonte de renda. A Igreja Católica, ela entendia que o lucro, ou a usura, como era chamada, era pecado. Que o preço justo deveria ser você vender um produto pelo valor que você gastou para produzi-lo. Então, começou a ter um confronto muito grande entre os comerciantes que estavam surgindo e a Igreja Católica. Quem teria mais poder? Porque a Igreja Católica condenava essa prática de ter lucro. O comerciante, ele queria ter lucro. Tanto é que aí, levando a história um pouco mais para frente, quando tem a reforma protestante, Martinho Lutero não condena a usura, não condena o lucro. Isso faz com que a burguesia, que já está forte na Europa, apoiasse a reforma protestante de Lutero. Não necessariamente pela fé, mas pela condição da igreja protestante não condenar a prática da usura naquele momento. Perfeito. Terceiro ano. Por que a globalização gera exclusão social? Pois é, quando a gente pensa no processo de globalização, né, como eu trabalhei nas aulas, essa questão da aldeia global, esses processos, rompimento de fronteiras, a gente também tem que pensar que a globalização não chegou para todo mundo, né, infelizmente. Então, o processo de globalização, nem todo mundo participa desse processo, por quê?
automaticamente a globalização ela vai gerar alguns benefícios para uns, desvantagens para outros, e automaticamente isso vai gerar uma desigualdade, né? Quando a gente pensa nessa globalização, pensamos, sim, a tecnologia cada vez mais avançada, as fronteiras cada vez mais abertas, as pessoas podendo locomover mais pelo espaço geográfico, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais fácil hoje, logística, entre outras questões. Porém, a gente tem essas desvantagens dessa globalização, que você vai ter uma concentração grande aí, vamos dizer assim, de renda, de comércio, de questão de produção, infelizmente, para determinados lugares, e outros, infelizmente, não vão ser beneficiados com isso. Então, automaticamente, a desigualdade vai gerar a exclusão social. Então, infelizmente, nem todo mundo participa dessa globalização como deveria, como foi proposto, a ideia desse processo de globalizar o mundo, né? Ou seja, de tornar essa aldeia global. Mas, infelizmente, uma parcela da sociedade a gente vê aí que está fora disso. Ela não tem esse contato, não participa de uma forma afetiva como outros lugares, regiões da Terra. Entendido. 8º ano. O que foi a emenda Platt? Emenda Platt é, no caso, cubano. Quem promoveu, financiou e ajudou Cuba a se tornar independente da Espanha já em 1898, ou seja, final do século XIX, uma independência tardia, foi Estados Unidos. É porque os Estados Unidos era bonzinho? Não, ele tinha interesse na ilha de Cuba. Então, por este apoio, por dar estrutura até militar para promover essa independência, os Estados Unidos obrigou Cuba a colocar na Constituição uma lei que cedia parte do território cubano aos Estados Unidos para construir uma prisão, para construir uma base militar, que é a base de Guantánamo. Essa lei é a emenda Platt, o que dava, abriu uma brecha para os Estados Unidos sempre tentar interferir em Cuba. Então, parte de Cuba, um território, é uma prisão, uma base militar americana, apesar de estar em território cubano. Só foi possível pela emenda Platt. Certo. 3º ano. O que significa o termo país emergente, professor? Isso aí, bacana, né? A gente ter esses tipos de perguntas, porque geralmente as pessoas falam assim, o que seria um país desenvolvido, um país subdesenvolvido? E o que significa um país emergente, né? A gente sabe que é uma classificação que surgiu mais recentemente, justamente com esse processo de globalização, crescimento, PIB, entre outros indicadores que a gente já trabalhou nas aulas anteriores. Então, quando a gente fala assim de um país emergente, não significa que um país que totalmente se libertou da desigualdade. Tá? Quando a gente fala de um país desenvolvido, é aquele país que tem a questão da desigualdade muito menor, né? Ou seja, ali as pessoas praticamente que moram ou participam da vida daquele lugar, elas têm a questão de desigualdade muito menor. Então, quando você fala de um país emergente, é aquele país que ele não é paupérrimo, não é um país totalmente pobre. Né? Ou seja, ele já tem um crescimento econômico interessante, já participa de algumas reuniões mundiais com países mais ricos, então ele está ali participando, ele já participa porque ele tem esse crescimento, ele já tem, nesse dias, uma coisa mundial, já tem uma indicação, já tem uma participação melhor na economia do mundo, então ele ainda não derrubou as questões das desigualdades ainda permanece. Então você pode pegar como exemplo o próprio Brasil, muito comentada atualmente a questão da China, que tem um crescimento econômico que se destaca em relação aos países do mundo, mas algumas questões de desigualdade ainda não foram abolidas, ainda não conseguiram resolver. Então, quando você fala de um país emergente, é um país que tem uma participação econômica notória, interessante hoje no mundo. Mas algumas questões internas de desigualdade ainda precisam ser resolvidas. Então, ainda tem um pouco daquela característica de um país subdesenvolvido, porém, economicamente, melhor em relação aos países mais pobres. Entendido. E ainda para você, professor, 2º ano, o que significa o termo fuga de cérebro? Pois é, legal, bacana essa pergunta, que tem tudo a ver com essa questão também até política, científica, né? Que até discutimos sobre questões de Enem nas aulas passadas, sobre algumas dicas. O que está acontecendo? Acontece muito com essa fuga, então, vamos dizer assim. Por que essa fuga?
Acontece que em determinados países não há investimento maciço em ciência e tecnologia. Infelizmente isso acontece. Ou seja, as pessoas investem nos seus estudos, fazem especializações, mestrados, doutorados, elas vão cada vez investindo mais em pesquisa, porém o país que ela fica, que ela mora ali, ela não consegue ter esse investimento maciço. O que acontece? As pessoas elas precisam buscar outros lugares onde que investe para justamente dar continuidade aos seus estudos. Então, se um cientista fazendo determinada pesquisa sobre determinado assunto, sobre alguma coisa de interesse dele, e ele precisa dar continuidade, se ele não consegue ficar naquele país que ele está não faz esse investimento, ele vai buscar em outro lugar que faz esse investimento. Então, por isso que é essa fuga. É a fuga do científico, né? A pessoa que tem uma formação maior, melhor, ela vai procurar um outro lugar. Para o país de origem, é muito ruim, que ela vai perder essa pessoa, né, habilitada para fazer a pesquisa, mas em compensação, outro país que vai estar recebendo vai estar mais vantajoso e vai sair sempre à frente, né? Isso para os países mais pobres é muito ruim. Ou seja, a pessoa que poderia estar ali fazendo os seus estudos e investir no próprio país, isso não vai acontecer. Ela vai acabar investindo em outro país, né, que ela vai procurar esses novos investimentos. Isso acontece com muita frequência. E atualmente isso está sendo muito destacado, né? Somente a questão de pandemia e outras questões de vírus, a gente sabe que muitos cientistas estão procurando outros lugares para poder dar continuidade aos seus estudos, para poder descobrir as curas, vacinas, entre outras questões. Exatamente. Sexto ano. Por que as cidades retomaram seu crescimento, professor? Vamos lá, vamos tentar imaginar como era a vida na Europa medieval. Lá, as pessoas eram presas à terra, eram presas a um sistema feudal. Vamos tentar imaginar que a rede de Minas aqui é um feudo. Tá? A Cláudia é a dona deste feudo. Vamos chamar ele de Claudiolândia. Tá? Então, dentro da Claudiolândia, nós todos que estamos aqui temos que obedecer, trabalhar para sustentar o dono do feudo. Então, o equilíbrio que existe de pessoas que morrem e pessoas que nascem mantém este feudo da forma que ele está. Quando você melhora a produção de alimentos, menos pessoas vão morrer. Então, vai aumentar a densidade demográfica dentro deste feudo. A Cláudia, que é a dona deste feudo, não vai precisar de tantas pessoas mais. Vai gerar então, um problema de sustentação da própria terra. Então, ela vai começar a liberar estas pessoas para sair dessas terras. Estas pessoas que saíram dessas terras vão buscar ter uma vida independente e vão passar a morar perto do centro, das localidades onde tinham mais pessoas, que eram perto das antigas vilas, perto dos castelos, perto das igrejas. Ali vão começar a montar um pequeno comércio, que nós vamos chamar de burgo, devo falar disso mais à frente, e as cidades vão crescer a partir dessa união dessa antiga vila, desse castelo, dessa igreja, em torno destes burgos. Tudo porque o feudo, que era o sistema anterior, não comportava mais o número de pessoas devido à produção de alimentos. Entendido. Primeiro ano, professor Rodrigo, com os atuais modos de produção e consumo, é possível alcançar o desenvolvimento sustentável? Pois é, quando a gente fala dessa questão de desenvolvimento sustentável, como foi debatido na aula, é justamente pensar que a gente fazer uma forma de economia, juntar, tá em conjunto com o social e o ambiental. Quando a gente fala de questão de consumo, a gente sabe que hoje muitas matérias são extremamente obsoletas, né? Pouco tempo de validade, já descarta com muita facilidade. E é essa questão atual que a gente precisa pensar. Será que a gente está consumindo muito além do que é necessário? Ou seja, estamos consumindo mais do que a natureza pode nos oferecer? Então, é uma forma da gente começar já a pensar nessa questão, se realmente a forma de produção hoje, em grande escala, e a forma de consumo hoje, ela está sendo benéfica tanto pelo social quanto para o ambiental. Então, a palavra desenvolvimento sustentável, essa questão de discussões que muitos países ricos, principalmente, fazem anualmente, essas reuniões, para poder entrar num consenso da forma das suas produções individuais e essas consequências
né, que faz no seu país, essas produções, seu consumo, e isso, quais as consequências que vão trazer isso para o mundo? Né? Porque geralmente a gente sabe que os países mais ricos são os países que têm maior questão de produção e questão de maior de consumo, ok? E justamente são os que mais poluem e os que mais aí causam problemas ao meio ambiente. Né? Não deixando também que os países pobres também não façam isso, por causa da questão da desigualdade, também nós vamos ter os problemas sociais e ambientais também oriundos dessa desigualdade social. Então, a palavra desenvolvimento sustentável, ela vai trazer isso, essa reflexão. Refletir o quê? Podemos consumir sem precisar destruir o meio ambiente, né? Podemos consumir sem a necessidade de tirar de tudo que a natureza nos oferece. Então, é importante fazer essa reflexão a todo momento, partir da nossa individualidade principalmente. Será que eu preciso comprar demais, excessivamente, né? Justamente tenho que comprar o tempo todo muita coisa? Se eu posso reaproveitar, se eu posso fazer uma reciclagem, se eu posso deixar de comprar muitas vezes, tá? É essa reflexão que a gente precisa fazer a todo momento, que isso é uma dificuldade grande para muitos países, porque eles querem continuar produzindo, querem continuar vendendo, querem continuar fazendo as suas exportações. Isso é uma regra geral aí, que vamos dizer, da globalização e desse processo que a gente vive. Então, esses países têm essa dificuldade de chegar num consenso, né, de deixar de produzir menos, né, de uma forma de não atrapalhar sua economia, mas ao mesmo tempo esse desgaste em relação ao meio ambiente. Então, fica aí a reflexão, né, para pensar sobre isso. Exatamente, é justamente a próxima dúvida é essa. Atitudes individuais, elas podem promover o desenvolvimento, né, sustentável? Claro que pode. Se a gente pensa individualmente, dentro da nossa casa, do nosso local que a gente vive, a gente pode contribuir sim. Por exemplo, uma água que você pode economizar, igual eu coloquei na aula, algumas sugestões, sabe, de como você pode fazer algo individual e trazer o coletivo, porque é assim que funciona muitas vezes, porque uma atitude sua individual, uma vizinha que vê uma atitude sua, um comportamento seu diferenciado, isso vai trazer essa reflexão, né? Ou seja, você pode puxar essas pessoas a seu favor e contribuir para um lugar, um ambiente muito mais saudável. Então, uma água que você economiza, um lixo que você separa, que você recolhe. Infelizmente, a gente sabe que as cidades brasileiras têm um problema seríssimo em relação à reciclagem, reaproveitamento. É um problema sério hoje das grandes cidades brasileiras não ter um lugar correto para destinar o lixo. A desigualdade social, essa falta de, né, essa ausência de uma educação ambiental também vai trazer problemas da questão de esgoto, a forma incorreta de jogar o lixo, a poluição. Então, ou seja, a sua individualidade, sim, ela contribui muito. Claro, a gente precisa partir, a gente não precisa ficar esperando muito do outro fazer. Podemos nós começarmos a fazer isso e automaticamente um outro vai puxando o outro e assim sucessivamente, e o ambiente com certeza vai agradecer. Perfeito. 8º ano, até quando Cuba sofreu influência norte-americana? Cuba sofreu influência norte-americana até os anos 60. O que ocorreu nos anos 60? A Revolução Socialista cubana liderada por Fidel Castro. Até este momento, Cuba sempre atendia o interesse econômico-militar dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos fazia para garantir este interesse? Investia em bases militares, investia dinheiro na economia cubana, sustentando governos ditatoriais, principalmente do Fulgêncio Batista, e essa influência ela só terminou mesmo quando Fidel Castro toma o poder e declara Cuba como um país socialista. Qual é a consequência disso? Os Estados Unidos decretaram um embargo econômico proibindo todos os países americanos de realizar comércio com Cuba durante cerca de 30, 40 anos. Certo. 3º ano. Quais são as principais commodities brasileiras? Sim, é uma palavra, né, que surgiu aí durante esse período do processo de industrialização do Brasil e hoje muito forte mundialmente, né? A gente sabe que as commodities, né, são essas grandes produções, são grandes matérias-primas, grandes produções que a gente tem hoje no mundo. E no Brasil não fica de fora, porque o Brasil, aí, como um país referência do agronegócio, ele tem grandes produções, aí, principalmente de soja, milho, feijão, né, grandes produções aí
né, de inúmeras matérias-primas. Então, essas são as principais, principalmente ligada ao agronegócio, o Brasil se destaca. A gente sabe que, atualmente, esse agronegócio brasileiro não teve grandes, né, não aconteceu problemas para isso em relação hoje à questão da pandemia. Cada dia o agronegócio brasileiro cresce cada vez mais. E as commodities, elas também têm essa influência do mercado. Tá? Quando você pega, por exemplo, um petróleo, fica muito questão de valores, venda, compra, tem muito a ver com isso. E no Brasil a gente tem os destaques para essa questão, como frisando novamente o agronegócio, tem essas produções que fazem essas grandes reservas, né? E aí faz as exportações para vários países do mundo. Então nós temos aí inúmeros parceiros comerciais que compram uma grande quantidade dessas matérias-primas brasileiras. E aí, consequentemente, isso vai influenciar muito economicamente para o país. Então, o Brasil se destaca muito nessa questão, né, do agronegócio, agroexportador, né, cada vez mais forte e que segura muitas vezes a economia e o PIB brasileiro. Ok. Collor tentava usar a mídia para criar uma imagem positiva, professor Cledson? Sim. Quando começaram as denúncias contra o presidente Collor nos anos 90, denúncias pesadas de corrupção, ele tentou criar uma imagem de esportista, de homem ligado à juventude, de homem ligado a práticas que não eram comuns aos outros presidentes que foram anteriores a eles, principalmente o José Sarney. Ele tentou aproveitar o fato de ser o presidente mais novo a comandar o país. Ele tinha cerca de 38, 39 anos quando comandou o país. Então, ele andava de jet ski, ele sempre era visto fazendo corrida, cercado por ministros, seguranças. É uma prática usada há muito tempo, essa prática de tentar distrair a população. Vargas já usava esse tipo, não dessa forma com desporto, mas uma forma de criar uma imagem positiva dele mesmo, para meio que distrair a população de não pensar no que realmente está acontecendo. Tá? Então ele tentou distrair a opinião pública, criando essa imagem de um esportista, de um cara ligado à juventude, de um homem ligado a práticas não convencionais, para que a sociedade não pensasse no fato dele estar respondendo por uma denúncia enorme de corrupção naquele momento. Ok. Segundo ano, professor Rodrigo, o que são os decassegues? Pois é, quando a gente fala dos processos de globalização e imigração, a gente fala desses processos das pessoas procurarem um novo lugar para poder morar. Os decassegues são aquelas pessoas de origem, ou seja, japonesa, né, que viviam, né, que tiveram aí filhos, netos, né, de japoneses que moraram no Brasil durante o período aí dessa imigração intensa japonesa que nós tivemos aqui no país. E aí, por questões de crise econômica vivida no Brasil, muitos dessas pessoas, desses descendentes de japoneses, foram para o Japão na busca de uma vida melhor, que fosse melhor do que no Brasil, né? Claro. Porque aí durante o período da década de 70, 80, o Brasil já passou por vários problemas econômicos aí. Então, procurando uma qualidade de vida melhor, de uma certa forma, a gente sempre pensa, né, que muitas pessoas vão com essa ideia de uma qualidade de vida, mas também pode acontecer também problemas não como esperado. E isso aconteceu com muitos desses descendentes, que foram para o Japão buscando uma qualidade de vida, porém encontraram no Japão trabalhos muito precários também, né? Justamente porque, com o avanço da tecnologia, da qualificação do japonês, muitos desses empregos, vamos dizer assim, inferiores para a questão do patamar japonês, vamos dizer assim, ou seja, essas pessoas que foram para lá tiveram que se submeter a esse tipo de emprego e acabaram muitas vezes não tendo os direitos trabalhistas regularizados, trabalhando mais de 12 horas ao dia. Ou seja, teve inúmeras questões que as pessoas até então, essas pessoas imaginavam que teriam uma qualidade de vida melhor, viveriam de uma forma melhor no Japão, por pensar que o Japão, né, por questão do seu desenvolvimento, de ser um país, uma grande potência hoje que a gente tem também mundial, um país extremamente desenvolvido, mas muitos deles foram nessa realidade, mas chegaram lá e encontraram outra. E muitos deles tiveram que fazer esse retorno. Que isso acontece, a gente sabe. Que muitas pessoas
na busca por algo melhor, muitas desistem, outras ficam pelo caminho, outras retornam. Isso é muito comum, porque elas vão ter uma ideia, tem um planejamento de como vai ser, como é que vai funcionar, e chega lá a realidade é outra. Então os decassegues aconteceu isso para eles, né? Foram nessa realidade, nessa busca de algo melhor, mas muitos acabaram retornando porque a realidade japonesa era completamente diferente. Ok, muito obrigada, porque chegamos ao final do nosso primeiro bloco do Tira Dúvidas de Ciências Humanas. No próximo bloco, teremos a participação do professor de Geografia, Antônio Ferreira, e do professor de História, Cledson Renato, que continua com a gente, e eu agradeço a presença do professor Rodrigo. Obrigado, Cláudia. E você, estudante, fique ligado. Já já estaremos de volta. Não saia daí.